Sejam todos bem-vindos a mais um Shintcast, o podcast da Shint, trazendo todas as soluções em energia que você precisa. E hoje temos a honra de receber José Jorge Porto, da Temon. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. E ao meu lado, Leandro Revelato, gerente de produto da Shint, em mais um bate-papo conosco. Seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado. Eu vou começar, e aí eu vou ter que ler um pedacinho, porque a história deste homem, Leandro... Esse é um fera do mercado. Este merece. Ó, vamos lá, engenheiro elétrico. Até aqui tá tudo bem, tá dentro do que a gente espera nesse bate-papo. Filósofo. Doutor em administração de empresa, várias especializações em ciências humanas, escritor, palestrante. Zé Jorge, me conta um pouquinho como que essas coisas vão se misturando, a filosofia, a engenharia. Na realidade, tudo que existe é para o humano. As ciências exatas é para o homem, tudo para o homem. E isso me instigou a entrar em ciências humanas e concluir bacharelado em filosofia. E daí para frente fui fazendo várias especializações no campo de ciências humanas. E de 2004 para cá me dedico a esse estudo. Muito bom. Algumas das publicações aqui, reflexões para gestores e instalações elétricas em sistemas fotovoltaicos, e tem um terceiro livro, já é um terceiro livro em edição esse. Eu lancei primeiro Reflexões para Gestores, que foi o quê? Um apanhado do material que eu estava pesquisando para o doutorado. Praticamente a parte suave da administração eu coloquei para não ficar muito acadêmico. E também fiz um livro de instalações fotovoltaicas, que nesse livro eu mostro o recebimento desde o começo da instalação até o final. Como e quais os procedimentos e as etapas que tem que ser verificadas em uma instalação fotovoltaica. Praticamente um manual, né, Leandro? Rapaz, a gente está trazendo só fera aqui no Shintcast. Assim, eles estão muito honrados do Zé Jorge estar aqui. Muito obrigado, Zé Jorge, pelo convite. É um dos fera, é um dos caras mais conhecidos no mercado elétrico. Então... a filosofia em pessoa, né? Estávamos falando, antes de começar a gravação, vamos completar um aniversário muito em breve, 50 anos de profissão. 50 anos de profissão. Eu comecei com 17 anos na construção civil, em 15 de abril de 75. Esse ano eu faço 50 anos de construção. E você falou do livro, em julho, máximo final de julho, tem um livro que é o romance, vou lançar A Terceira Pessoa, chama o título do livro. A Terceira Pessoa, um romance. Agora um romancista também. O homem faz um pouquinho de tudo. Vamos voltar um pouquinho na história, Zé Jorge. Queria ouvir mais desse começo. 50 anos de construção civil. Como é a transformação desse mercado? Lá atrás, quando você começou, quais eram as dores que você enfrentava e hoje, quais são os desafios? No começo, era praticamente a engenharia elétrica, era eletrotécnica aplicada. Uhum. Tá? Com o tempo veio a telemetria, a parte de automação, e hoje o sistema está praticamente automatizado, né? Mas, já que você me permita fazer uma observação, o mercado hoje está carente de profissionais na área de potência. Nós estamos formando bastantes profissionais, voltando para a área humana, formando profissionais voltados para a automação, robótica, mas na parte de potência estamos faltando profissionais. Isso vocês devem perceber na própria Shint aí, ao chegar no Brasil, esse profissional está escasso. As universidades têm que voltar o foco na parte de potência. A gente já teve um Shintcast que a gente abordou esse assunto, né? A gente falou muito das universidades, né? Exatamente. Falta um profissional. Está faltando alunos de engenharia. Cadê vocês no mercado? O mercado está procurando por vocês. É isso aí, porque quando a gente fala hoje do mercado elétrico, muita gente pensa muito na automação, né? Que tem muito de Internet of Things, internet das coisas, né? E a potência em si, que é o elétrico, que é trabalhar com um disjuntor, trabalhar com uma alta tensão, uma média tensão, acaba que o mercado hoje ele está um pouco escasso disso, né, Zé Jorge? Como você pode comentar aí melhor? Eu diria que temos que voltar a motivar pessoas para trabalhar em sistema elétrico de potência e também na parte de eletrotécnica. Uhum. Tá? Ou seja, engenheiro eletricista mesmo, que a maioria das universidades estão formando engenheiro eletrônico e não eletricista. É isso aí. Queria que você falasse um pouquinho da sua atuação como professor também. Como professor, eu venho de uma família de professores, né? Então já está no sangue. Tá? Eu, praticamente, quando eu estou dando aula, é meu hobby. Aliás, meu trabalho é meu hobby. Eu não trabalho, eu pratico meu hobby.
Que sorte, hein? Eu pratico meu hobby. E ganho por isso. Tá? Eu dei bastante tempo, aí, 10 anos, Senai, laboratórios de universidades, tá? Várias escolas. E hoje eu dou aula no ambiente corporativo. Mas o que é interessante é que eu consegui, dentro da área técnica, misturar um pouquinho da humanas. Eu não separo a área técnica da humanas, elas estão muito conectadas. Tá? Volto a dizer, tudo é para o homem. Né? E não sei se vai ter uma pergunta desse tipo. Quando as pessoas perguntam sobre inteligência artificial, coisa desse tipo, eu discordo um pouco desse nome, porque, na realidade, nós temos que investir no humano. Tá? Investindo no homem, no cidadão, nas empresas, o ambiente corporativo, quando investe no homem, a inteligência artificial é apenas uma ferramenta para o uso dele. Tá? Inteligentes somos nós, né? Nós somos capazes de criar, desenvolver. E no final das contas é o homem que tem que treinar a inteligência artificial para entender os comandos e chegar no resultado, né? A inteligência artificial é passado, tá certo? É a coisa que o homem já fez e colocou nele, certo? O homem não, o homem é futuro. Correto. Esse biocomputador é futuro. Que frase, hein? Excelente. Avisei, hoje o Shintcast está recheado de filosofia, hein? E não se preocupe, porque aqui a gente não tem uma pauta definida, é uma conversa, como eu falei. E aonde a conversa nos levar, a gente vai indo. De vez em quando a gente lembra de falar um pouquinho de elétrica e tal, mas o que a gente quer aqui é conversar. Então, se a gente vai para IA, vamos. Se a gente for falar de futebol, vamos juntos. Vamos falar de mercado da América Latina, vamos também. Estamos juntos nessa, tá? Então pode ficar tranquilo. Não temos perguntas pré-feitas, né, Leandro? É isso aí. Mas já que a pauta é energia, é eletricidade, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência na atuação no mercado, o que você viu de diferente, Brasil, América Latina, como foi, como estamos com relação aos nossos vizinhos. Em termos de engenharia elétrica, puramente dito, o Brasil não deixa nada a desejar em nenhum país do mundo. Elétrica, não eletrônica. Elétrica. Nós temos os melhores engenheiros eletricistas no Brasil. Os melhores estão aqui. Algumas empresas do Brasil não se desenvolveram tanto. Empresa, fábrica. E graças a Deus por isso, algumas fábricas de fora estão vindo para o Brasil. Isso a gente sentia falta. Nós tínhamos no passado grandes empresas que, por alguns motivos, saíram do Brasil, não estão no Brasil. Nós compramos muitos produtos de fora. E agora esses produtos estão retornando e com as empresas se instalando no Brasil. Isso é muito bom. Que legal. Vamos lá. Eu queria falar sobre a experiência da Temon no projeto dos Sirius. A gente fez um bate-papo antes, vocês entraram nesse tema, que foi um mega projeto. Isso. A Temon é uma empresa sólida no mercado, né? Todo o Brasil, e teve vários projetos, entre eles o Sirius. O Sirius, na realidade, é um sistema de altas correntes, né? O que é um acelerador de partículas? Nada mais é de que você fazer um resumo das partículas subatômicas, né? Um pequeno feixe, e estudar. Mas a Temon não entra nesse parte científica. A Temon fez a instalação da parte de potência, todo o sistema de combate a incêndio, tá certo? Todo o sistema de potência, os painéis lá. O maior desafio nosso era que eram altas correntes, acima de 4.400 amperes. Tivemos uma certa dificuldade naquele período, mas encontramos empresas no Brasil que produziram esses painéis para a gente. Não faz a pesquisa, mas se não tiver essa parte estrutural, a pesquisa não sai do papel, né? É isso aí. Então, a Shint hoje ela traz diversas linhas, né, de produtos, quando eu falo baixa, média e alta tensão, né? E a gente acaba suprindo necessidades que esses projetos grandes necessitam, né? Então, por exemplo, necessita de um disjuntor acima de 4.000 amperes. Hoje a Shint ela tem disjuntores aí de caixa aberta que chega até 7.500 amperes. Então, é um dos maiores disjuntores de corrente nominal do mercado, né? Então, isso ajuda muito o projetista. A gente queria entender um pouquinho o quanto que a Shint representa trazendo essas soluções para um projetista, para uma instalação. Quanto que isso é importante? Eu vejo uma importância muito grande de estar conectada com os projetistas. Tá? A Temon, ela tem por princípio, falando da Temon agora, por princípio, trabalhar muito o fornecedor dela. Ela tem uma conexão muito forte com o fornecedor. Porque eu faço a parte de homologação de produtos, tá? Lá da empresa. Então, eu vejo o fornecedor como extensão nossa.
fornecedor não é uma pessoa isolada, ela é conectada. Porque se ele me fornecer um mau produto, eu vou mal também. Então, a gente, quando vai fazer uma homologação, a gente vê alguns parâmetros bem rigorosos, tipo a qualificação da produção, a qualificação da qualidade e o domínio tecnológico. São esses 3 fatores que a gente libera para fornecer um produto dentro da Temon. Ele tem que passar por esse crivo. Isso aí. E é muito importante que ele falou, porque assim, o que acontece hoje no mercado, né? O projetista ele está dentro de um escritório e nós, como fabricantes, nós estamos desenvolvendo as tecnologias, né? Então, toda a tecnologia que ela vem para o mercado, nós que estamos junto com o projetista mostrando para ele, né? Então, acho que é um trabalho muito importante, né, da engenharia de aplicação, para estar em campo, para estar trabalhando junto com o projetista, né? Isso é um trabalho muito importante. E eu, no meu caso, particularmente, eu sou amigo de todos os projetistas, então eu estou sempre falando com eles diariamente, semanalmente, eu tomando um café, estamos sempre em contato. Não existe uma desconexão do Zé Jorge com os projetistas, eu estou sempre conectado com eles. Então, para um leigo, como eu entender, vocês escutam a dor que vem da Temon para desenvolver um novo projeto, um novo produto, uma solução para aquela dor, para conseguir atender aquela necessidade. É isso aí. Então, o papel do fabricante é entender a dor do mercado, a dor do fabricante ali, da fábrica que necessita de um produto e desenvolver aquela solução e levar essa solução para o projetista, né? Então, a gente levando essa solução para o projetista ele vai analisar, vai falar assim, faz total sentido para o meu projeto hoje isso, eu vou utilizar isso. Ou não, vai para o caminho contrário, eu necessito de um outro produto. Então, nós temos que ter essa ligação sempre. Fabricante, projetista, instalador de painel, o instalador da solução. Então, esse laço ele sempre vai existir, né, Zé Jorge? Se não pode ter uma desconexão, não pode, tá? Se eu sou um instalador e eu não tenho uma boa conexão com o projetista, e eu não tenho uma boa conexão com o fornecedor, não dá certo. Porque é um braço, né? É um sistema holístico, é um sistema integral. Não pode ter desconexão. Tá? É como se fosse uma empresa só em setores separados, setores diferentes. Mas, para atender o cliente, tem que ter essa conexão, que o cliente quer um produto. Na realidade, o cliente ele não compra um disjuntor. O cliente não compra um painel. O cliente compra um bem-estar. Ele compra uma solução. Uma solução. Ele quer apertar o interruptor e quer que aquilo funcione. Ele quer ligar o ar-condicionado e saber com o ar-condicionado. Tá? Ele não quer saber o fio que está ali dentro. Ele quer uma solução. Ele quer qualquer outro produto, até uma bacia sanitária, quando ele apertar, ele que funciona. Ele quer uma solução. Tá? O cliente não compra uma instalação eletromecânica. Ele quer solução. E é muito gratificante para o fabricante quando a gente apresenta uma solução para o instalador, para um projetista, que ele olha aquilo, você vê que o olho dele brilha e fala assim, cara, eu vou usar isso aqui num projeto. A gente acabou de mostrar ali para o Zé Jorge uma solução nova nossa, que é de medidores. Ele falou assim, nossa, peraí, deixa eu chamar aqui minha companheira de trabalho aqui para a gente entender melhor essa solução. Disjuntores DC, são soluções diferentes do mercado que ele olha e fala, nossa, isso se encaixa no projeto tal. Quero mais spoilers. Pode dar detalhes do que ele gostou ali. Pode falar qual foi? Uma das coisas, os medidores que eles vão começar a produzir aqui em Manaus, né? É isso aí. Não sei quanto tempo vai produzir em Manaus. Mês que vem a gente já está produzindo. Achei muito interessante, porque você pode instalar numa edificação toda e ele centraliza em um medidor central, onde você facilita a vida da concessionária, da pessoa que faz a medição. Ficam todos interligados no mesmo sistema, né? É uma solução IoT, né? Então, Internet of Things. Então, você consegue concentrar todas as medições no único concentrador, que ele também pode falar via rede, né? Ele se comunica via rede. E não precisa mais a pessoa que é o leiturista ir lá e fazer a medição, né? Isso aí, as informações já são pela nuvem e a concessionária de energia já capta toda essa informação sem precisar se deslocar. Ele não falou, mas eu entendi. Por ter vários medidores instalados, um medidor fala com o outro. Isso significa que, tendo os vários ali, se um parar de funcionar, tem outros que vai receber a comunicação e mandar para a central. Isso é extraordinário. Então, são inovações que a Schint traz para o mercado, né, que ajuda muito nas soluções, e como eu falei, né, eles estão ali no escritório, e quando a gente traz essas soluções, eles já pensam no futuro e também eles dão um spoiler para a gente onde utilizar. Então, essa conexão ajuda muito o fabricante e o projetista, e toda essa cadeia aí.
E a facilidade de ter isso sendo produzido aqui em Manaus, você não depende de uma exportação que vai demorar. Não, é produzido localmente. Sim, isso além de deixar muito confortável, a gente tem certeza de que tem assistência técnica no local. Isso aí. Isso é muito importante, porque muitas vezes você pega um produto de fora e os especialistas lá, já aconteceu comigo de comprar um instrumento e eu tenho que devolver esse instrumento para o país de origem para consertar. Isso é muito ruim, né? Tanto tendo aqui, além de fazer uma troca instantânea, você tem técnicos, especialistas, engenheiros que podem resolver o problema no local. Isso mostra também que a Cint está criando raízes no Brasil, né? Então a Cint ela vem crescendo muito dentro do Brasil, falando no Brasil. Hoje a Cint ela é líder na Ásia, entre outros mercados, né? Mas isso mostra que ela está se consolidando nacionalmente, né? Então ela traz uma garantia para as pessoas que compram hoje nossos produtos, que ela está aqui localmente, que ela vai entregar uma solução e um pós-venda de qualidade para o usuário final e para aqueles que estão utilizando nossos produtos, né? E já que a gente entrou nesse tema de mercado, queria ouvir um pouquinho de vocês quais são as tendências para este mercado, o que vem de novidade, quais são as dores que você acha que a gente vai conseguir resolver num curto espaço de tempo e aproveitar para falar das novidades também, né, Leandro? É isso aí. Deixa o Zé Jorge contar um pouquinho das dores hoje aí do mercado. O que você encontra mais de dor aí, Zé? O maior problema do mercado hoje é a construção na obra. O que você puder levar pronto para a obra, para que não seja fazer uma montagem do começo ao fim na obra, para que os produtos cheguem prontos, apenas para interligá-lo e evitar montagens. Quanto menos diminuir o trabalho dentro do campo de obra, melhor. Ou seja, que o produto vai integrado e você passa apenas as conexões. Tá? Isso vai facilitar muito. Nós temos muita dificuldade ainda, porque a obra ela praticamente é uma indústria. Isso não é bom. Quanto menos se produzir fixações, trabalho braçais dentro da obra, diminui os erros. Então, quando vem uma solução de fora, integrada, é melhor. Quando você pega um sistema integrado, é melhor. É isso aí. Como que a Temon faz para se preparar para atender essas tendências? A Temon tem bastantes profissionais, ela investe muito em treinamento. Investir em pessoas é a solução. A maioria dos nossos funcionários, nossos diretores foram estagiários, tá certo? E hoje estão na direção da empresa. Então, ela investe em treinamento. Estagiários, menores aprendizes. Então, nós investimos em pessoas. Investe em tecnologia também, mas quem investe só em tecnologia vai faltar alguma coisa. Tem que investir em pessoas. Quem investir em pessoas, automaticamente, você está trazendo tecnologia para dentro da empresa. Voltamos para a filosofia, né, Leandro? Não adianta eu ter o melhor produto de todos se eu não tenho uma equipe capaz de receber aquilo, de colocar aquilo em prática. Você tem que ter o melhor funcionário que vai saber operar e saber também escolher um produto certo, né? Então, foi um dos assuntos aqui que a gente abordou no outro podcast, né? Que para cada solução você necessita de um produto correto, não fazer adaptações. Um exemplo que eu dei aqui é utilizar contatores para banco de capacitor que não são contatores exclusivos para banco de capacitor. Então, você ficar adaptando. Na verdade, você tem que usar os produtos corretos nos locais corretos, né? Acho que é importantíssimo. Completando meu raciocínio, quando você investe em pessoas, essas pessoas começam a pertencer. E o grande problema é que, às vezes, muitos colaboradores não têm o pertencimento. E eu posso dar um exemplo aqui de pertencimento. Eu uso muito a colmeia. Na outra entrevista eu falei da colmeia. É bem interessante isso. A abelha ela trabalha o dia todo. Tá? Se não estiver chovendo, ela vai trabalhar, seja chuva. Não estando chovendo, tendo frio, ela vai trabalhar o dia todo. E ela vai e volta, e dentro da colmeia ela encontra a rainha. A rainha está gordinha, lá no ar-condicionado, todo conforto, e ela vai e volta. Mas quando ela entra e fala com a rainha quem é você, ela fala, eu sou colmeia. E quando a rainha pergunta para a abelha quem é você, ela fala, eu sou colmeia. A rainha, a abelha e a colmeia é um ser só. As empresas precisam desenvolver isso, esse pertencimento. E esse pertencimento só ocorre quando você investe em treinamento, investe em pessoas. Tecnologia é importante, mas tem que investir em pessoas. É isso aí. O Sirius, você diria, Zé, foi um dos maiores desafios da sua carreira, o projeto Sirius? Teve algum outro caso que você gostaria de compartilhar conosco? O SEMPES, da Petrobras, o SEMPES, que é o Centro de Desenvolvimento e Pesquisa da Petrobras, foi onde eu iniciei na Temon, foi que marcou, porque lá tivemos muitos desafios. Erro zero.
todas as etapas são supervisionadas do começo ao fim. E neste empreendimento, o comissionamento foi da Temon. A Temon, do início ao fim, e o comissionamento chave na mão para o cliente. Ou seja, esse foi o maior desafio. E foi um empreendimento que nós saímos de lá e não voltamos para fazer mais nada. Entregou realmente funcionando. Tá? Tivemos vários desafios, como toda obra é um desafio, toda obra é uma novidade. Mas esse foi o que marcou mais, foi o início da minha carreira na Temon. É isso aí. E a sensação dessa entrega, falar assim, está do jeito que eu imaginava, como você disse, não voltou mais, não precisou fazer nada. Como que é essa sensação de dever cumprido? É uma alegria, porque é muito bom você passar em algum lugar. Eu tive aqui nesse empreendimento, eu trabalhei aqui. E quando você faz um trabalho, você está fazendo um trabalho social. Quando a Schint fabrica um disjuntor, ela também tem uma responsabilidade social, porque aquele disjuntor vai para um hospital, vai para um CPD, vai para vários... Então, você tem que ver qualquer produto, como eu falei do início, é para o homem. Eu nunca vou me desconectar disso, porque toda atividade é social. Você está fazendo qualquer atividade, ela vai para o homem. Esse disjuntor que você instala vai atender um hospital, vai atender um UTI, vai atender um data center, que vai fazer grandes negócios. Então, é uma satisfação de você passar e ver um empreendimento teu funcionando. E principalmente quando você tem nenhuma reclamação do cliente. Acho que isso se reflete muito nos produtos que você entrega, né? Vou dar alguns exemplos aqui de produto. Quando você utiliza um DR, ele é um produto que ele vai proteger vidas, né? Então você tem que ter uma qualidade ali no produto que vai garantir que aquele produto não deixe alguém tomar um choque, né? Então, se você tem um filho pequeno em casa, você vai colocar qualquer DR ou você vai colocar um DR de qualidade, que né? você confia. E fazendo uma analogia boba, mas é um produto relativamente simples, né? A gente tem na Schint equipamentos enormes que movimentam energia, que faz... O DR é uma caixinha desse tamanho, mas aquilo vai impedir que o seu filho tome choque e na sua vida vai fazer toda a diferença. É enxergar a diferença em cada detalhe. E, especialmente o DR, eu estava conversando ali fora com você com outra pessoa lá fora, os nossos DRs são testados 100%. 100%. Não vou citar nome, mas tem DRs no mercado que têm causado problema, mas nós pegamos antes de entrega para o cliente. Nossos DRs são testados 100%. No caso do DR de 30 mA e 30 milissegundos, geralmente chegou a 30 mA ou 30 milissegundos, a gente já reprova, porque está no limite, e a segurança não pode trabalhar no limite. Normalmente ele tem que desligar com 24 a 27 mA, 24 a 27 milissegundos. Nós testamos 100%. Temon pratica isso no mercado. 100% dos nossos DRs são testados. E, periodicamente, quando tem alguma preventiva, também são testados. E a gente vê, né, o Zé Jorge trabalhando em projetos, por exemplo, Petrobras, né, que tem uma exigência enorme no nível de segurança e de qualidade dos produtos que são empregados ali, né? Falha zero, né? Palavras do Zé, falha zero. Então, isso se reflete muito nos fornecedores, né? O que o fornecedor está entregando ali, ele vai caber numa Petrobras, entende? Então, hoje a Schint ela tem soluções ali que são soluções robustas, que ele entrega desde uma solução para a indústria, uma solução ali que é para uma residência, uma solução de alta tensão, uma solução de média, de transmissão. Então, a Schint tem diversas soluções dentro do seu portfólio, né? Então, isso é muito importante como empresa entregar uma solução completa, que foi também que o seu Zé Jorge comentou aqui, né? Perfeito. Zé, uma carreira brilhante como a sua, que viveu várias experiências, vários projetos. Tem alguma coisa que você hoje olha e fala, eu queria este desafio, eu queria fazer parte disso? Tem um projeto ainda dos sonhos? Tem, meu projeto dos sonhos é na área de humanas. Eu, do José, tá? Eu defendo a gestão humanística, o que é a gestão humanística? Onde toda gestão está focada no homem, tá? E tem o resultado final, que é o lucro, em função desse humanismo. Qualquer empresa que investir em gestão humanística vai mensurar grandes resultados. No Brasil ainda está muito pequeno esses projetos, tá? Onde o homem está no centro da gestão, tá? Quando o homem está no centro da gestão, ele começa a pertencer à empresa. O grande problema dos ambientes corporativos é o não pertencimento. Mas, não sei se eu posso aprofundar um pouco nisso. Claro, então... A nossa educação, ela
nos educaram o seguinte: quando você entra na escola, primeiro você tem que tirar uma nota alta. Então, aquele que tira nota alta, ele fica ansioso para se manter no topo. E o que tira nota baixa fica deprimido, né? Então, os dois ficam doentes. Na realidade, nós teríamos que formar pessoas capazes de dialogar, capazes de olhar uma conta de luz, saber quanto custa um quilowatt-hora, uma conta de água, quanto custa um metro cúbico. Não precisa de grandes sábios. As pessoas capazes de interagir. Então, o que acontece? Quando entra no ambiente corporativo, com esse ego, cria problemas e ficam adoecidas. E essas pessoas adoecidas, ela adoece quem não tem nada a ver com o problema, que são os familiares e amigos. Então, esse conceito ainda precisa mudar. A gestão humanística foca nesses pontos. Tá? Esse é o meu desafio. Agora, na área tecnológica, particularmente, eu vejo a maximização dos processos. Evitar a mão de obra na obra em termos de parafuso, fixações. Tanto é que a Jorge desenvolve conexões rápidas. De conexões para eletrocalhas, perfilados, como é o ramo de vocês, mas eu trabalho onde evita parafusos, as conexões rápidas. Com isso, a pessoa tem menos esforço físico e produz mais. São soluções integradas. Que conselho você daria para a nova geração, Zé? Quem está chegando no mercado, quem está entrando numa faculdade de engenharia, está fazendo um curso técnico de elétrica? Se dedicar ao máximo, tá? Aprender principalmente cálculos, que está fugindo um pouco da engenharia. Nós precisamos buscar engenheiros voltados para isso, mas que esse jovem, que durante o processo dele não fique só na engenharia, que ele busque a área humana, porque quando ele sair da engenharia, ele vai tratar com homens, com pessoas. E se ele for apenas o cartesiano, vai ter problema. Relacionamento. Eu diria, para melhorar o relacionamento, eu aconselho qualquer jovem que ele venha melhorar o relacionamento, independente da faculdade que ele fizer, que ele busque se relacionar, porque isso vai fazer falta, já está fazendo falta, pessoas capazes de se relacionar e de se comunicar bem. Eu aconselho que ele busque um bom livro de filosofias, não precisa fazer um bacharelado, mas que ele aprenda ciências humanas, porque ele vai precisar no dia a dia. Porque quem souber, ele pode ser o bambambam. Se ele não se relacionar bem, principalmente com um cara superior, que é o chefe dele, ele está fora. Exato. Esse conselho. Aprenda a se relacionar. Perfeito. Chegando aqui na nossa reta final, agradecer mais uma vez Leandro Rebelato, gerente de produto da Schint. Abriu espaço para você deixar o seu recadinho final, né? É isso aí. Esse Schintcast, ele tá superando a expectativa, né? Mas, é verdade. de longe. A gente falou de futebol, filosofia, um pouquinho de elétrica, né? Tá muito bom isso aqui, cara. Grandes projetos. Grandes projetos, grandes nomes estão vindo aqui. E a gente só tem que agradecer. Zé Jorge, muito obrigado pela presença, pelo convite, ter aceito aí. Obrigado a vocês. Estamos à disposição. Abrir também o espaço para vocês, quiser deixar um recado final, para fazer um merchan do seu trabalho, né? Onde estaremos, quais os próximos passos da Temon Engenharia? A Temon é uma empresa já consolidada no mercado, né? A Temon. E eu sou apenas um colaborador lá dentro. Eu me preocupo com a área humana, né? Eu dou treinamento de NR10 lá, eu particularmente dou treinamento de NR10, e sempre procuro passar relacionamento para as pessoas. E o que me deixa muito contente é o feedback que eu recebo dessas pessoas. Melhoria do humano. Eu diria o seguinte: vamos melhorar o humano para a gente ter um mundo melhor com tecnologia. Não dá para melhorar o mundo só com tecnologia. Deixa esse recado aí. Perfeito. Este foi mais um Schintcast. Muito obrigado para você que está acompanhando essa série sensacional da Schint, que é especialista em soluções em energia. Eu sou o Mauro, galera. Fico por aqui e a gente se encontra num próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.